Shalom, meus amados. Nesse momento nós vamos falar agora, nessa terceira aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre ser cheios do Espírito, né? Como ser cheio, né? A gente falou de duas formas da plenitude do Espírito, né? De uma capacitação que você recebe para fluir para o ministério, né? Servir o corpo de Cristo. E também falamos de o empoderamento do Espírito que você recebe para viver, né? Andar e ser cheios para você receber, né? Ser cuidado, fluir, ser movido, estar, andar, né? Mas agora eu quero falar um pouco sobre como eu faço para ser cheio do Espírito, né? Que é uma das partes mais importantes. Nós podemos falar de ser cheios de empoderamento, de unção, de graça. Mas se nós não aprendermos a fazer isso, né, a realmente ir para esse lugar de enchimento, a gente não vai conseguir, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em Efésios há uma instrução para sermos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Pelo contexto imediato, anterior e posterior, percebe-se que tal enchimento refere-se a ter um bom testemunho, fala de uma vida no Senhor, né? Dar bom testemunho de você andar em Deus, né? E ele se refere a isso, né? Dar um bom testemunho, né? Mas como fazer isso? Percebemos que os versículos seguintes respondem essa pergunta. Efésios capítulo 19, versículo 21. Mencionado basicamente 3 elementos a saber. O primeiro, falando, né? Primeira forma de você ser cheio do Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e canções espirituais, cantando e tocando ao coração de vocês, ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19. Então a primeira fórmula de ser cheio do Espírito é usar a sua boca para proclamar salmos, falar da palavra, cantar louvores, adoração a Deus, né? Porque aquilo que sai pela boca é o que está cheio dentro do seu coração. Então, quando a gente menciona palavras boas, né? Deus se encarrega de nos encher do Espírito e nos dar uma vida abençoada, próspera, saudável, né? O segundo ponto é agradecendo em todo tempo, agradecer a Deus por tudo e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus e Pai. Efésios capítulo 5, versículo 20, né? Então a gratidão é uma chave poderosíssima para você andar em Deus e ser cheio do Espírito Santo e prosperar, né? Aquele que agradece, prospera. Aquele que agradece, floresce, ok? O terceiro ponto, que é importante, sujeitando-se um ao outro em amor e com temor em Cristo e de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 21. A gente vai entendendo isso como uma parte importantíssima, né? Que é se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus e nos servir uns aos outros, né? Em amor, suportando uns aos outros em amor e honrando uns aos outros em amor. Aquele que honra o seu irmão está honrando a Deus, ok? É fácil entender que a gratidão a Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 20, e a humildade de sujeitar-se uns aos outros, isso fala muito de humildade. Efésios 5, versículo 21, contribuem para sermos cheios do Espírito Santo. Mas por quê? O ato de falar entre si em salmos e cantar e tocar ao Senhor contribuiria para que alguém fosse cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 19. Olha que poderoso, né? A gente entende que ser grato nos dá uma vida cheia do Espírito. Servir ao irmão também nos leva a contribuir para ser cheio do Espírito Santo. Mas no que, né? No que a gente poderia agregar na vida com o Espírito cantando, falando ou proclamando, né?
Fica mais fácil de entender isso se compararmos tais atos de falar, cantar e tocar com algumas práticas ruins mencionadas anteriormente, contexto imediato e anterior. Olha só, tais como mentiras, né? Efésios capítulo 4, versículo 25. Palavras podres, Efésios capítulo 4, versículo 29. Gritarias, falar com ira, Efésios capítulo 4, versículo 31. Conversas tolas e piadas maldosas, Efésios capítulo 5, versículo 4. Percebe-se que é muito melhor usar a boca para externar coisas boas do que coisas podres. Então, outro detalhe importante é observar é que, embora possamos louvar, elogiar a Deus com cânticos, segundo a Crônicas, capítulo 23, versículo 13, e Salmo 69, versículo 30, com instrumentos musicais, em Salmo 150, versículo 3 e 5, com danças, Salmo 149, 3, Salmo 150, versículo 4, tais atos devem ser validados pela prática do amor ao próximo, pois sem verdadeiro amor nada tem valor. Ou seja, tudo que você fizer sem amor, nada vale, ok? Então, o que a gente está falando da gente usar a nossa boca para o lado ruim? O judeu fala que é leshon hará. Leshon hará, palavras maldita, ou a boca maldizente. O que fecha o céu sobre a sua vida? Palavras maldizentes, práticas maldosas com a palavra. Isso vai impedir você de ser cheio do Espírito quando você usa a sua boca para falar de coisas ruins, amaldiçoar as pessoas, falar mal das pessoas, usar a tua boca com ira, com discórdia, com confusão, briga, gritaria. Tudo isso vai afastar o Espírito da sua vida. O Espírito Santo não ficará, ok? Então, o que a gente precisa entender seriam equivalentes todas essas práticas de adorar com dança, com tamborins, com instrumentos, com a boca, só vai ser validado através do amor. Seriam equivalentes a honrar a Deus da boca para fora. Quando a gente faz tudo isso, né? Toca louvores, canta, toca instrumento, adora a Deus, mas aqui dentro da nossa boca, nosso coração é ruim, a gente pratica muita palavra torpe, palavra tola, piadinha suja, tem muita vaidade, inveja, orgulho, luxúria, iniquidades. Tudo isso vai invalidar tudo que nós estamos fazendo para Deus. Por quê? Porque é como se a gente fosse adorar a Deus da boca para fora. É o que Isaías fala. Esse povo, o meu povo, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, a chave para nós sermos cheios do Espírito, né? Para cultivar uma vida no Espírito e para sermos empoderados de capacitação para andar, é você controlar, né? Aquilo que você fala, né? Falar de coisas boas, falar da palavra, falar da presença, falar de testemunhos que honram a Deus, cuidar com aquilo que você está vivendo, agradecer a Deus por tudo, desde o dia que Ele te dá para viver, a comida que você tem para comer, a cama que você tem para dormir, o salário que você tem para pagar suas contas, mesmo que seja pouco, agradeça, porque se não agradecer vai secar. O que agradece flui, multiplica. E também nós precisamos entender que o Espírito Santo vai te levar a ser humilde para servir o seu irmão, servir o próximo, servir as pessoas, tocar pessoas, através de um abraço, de uma palavra, de uma oferta, de um ato de generosidade, de um ato de justiça, um lixo que você vê no chão e recolhe e bota na lixeira. São atos de justiça. Isso tudo vai te levar a ser cheio do Espírito Santo. Vai te levar a cultivar um lugar onde a unção vai ficar em você. Vai crescer, vai produzir, vai te empoderar para você andar naquilo que Deus te chamou. Ok?
Então, ser cheio do Espírito Santo é a gente praticar essas coisas diariamente, constantemente. Isso vai te levar a ser cheio do Espírito Santo, ok? Louvar a Deus, agradecer a Deus e cuidar daquilo que Deus ama, ok? Deus abençoe a todos. Forte abraço.